Olá pessoal, eu sou Renan Monteiro, do canal Coração de São José. Estamos fazendo as 7 meditações sobre São José do livro de Santo Afonso Maria de Ligório. Hoje estamos no 5º dia, vamos falar do amor de José por Maria e Jesus. Que incrível isso, né pessoal? Vamos entrar um pouquinho mais no detalhe aqui, começando falando do amor por Maria. Então, como a gente sabe, antes mesmo, né, da anunciação do anjo, José e Maria já estavam comprometidos um com o outro, né? José tinha uma grande admiração pela pureza de Maria, pela santidade de Maria, pelas virtudes de Maria, por ser tão humilde também, tão temente a Deus, tão obediente a Deus. Então, mesmo antes dele saber, né, de tudo o que ia acontecer, ele já tinha essa grande admiração por essa mulher. E muito mais. Diz aqui Santo Afonso de Ligório que Maria era bela, a mais bela entre as mulheres, belíssima. Então, isso também tem muito a ver com a nossa interioridade, né? Quando a pessoa é bela por dentro, o externo também aflora. E certamente São José via isso, não só a beleza externa de Maria, mas a beleza interna também, e isso a fazendo ser a mais bela entre as mulheres. E São José passou a amar mais ainda quando houve a anunciação. E ali a admiração e o amor aumentou ainda mais por ele ter observado que o próprio Deus escolheu Maria, a predileta entre os seus filhos para trazer Jesus, né? A humanidade para Deus. Que coisa incrível. São José, a admiração dele não só continuou por isso, mas também pela fidelidade e obediência. A gente pode dizer que seguramente que a obediência e a fidelidade de Maria é a maior entre os homens e os anjos. Houve anjos que desobedeceram a Deus. Houve homens, né? A história ainda hoje é contada que desobedeceram a Deus. Mas a fidelidade de Maria foi acima dos homens e dos próprios anjos em termos de obediência a Deus, de fazer a vontade de Deus e cumprir com a sua própria vida. Eis aqui a serva do Senhor, né? Entregue totalmente a Deus. E isso aumentou ainda mais o amor que São José tinha com Maria durante esse início e durante a vida. Próximo item aqui, muito relevante, principalmente na nossa realidade de hoje. São José era grato. São José era extremamente agradecido com Nossa Senhora. Ele, primeiro que ele sabia que ele era amado. Nossa Senhora admirava São José pelo homem virtuoso que ele era, pelo homem justo, pela qualidade, né, de pessoa e pela humildade que ele era. Ele era muito amado por Nossa Senhora e ele sabia disso. Ele era muito grato, muito agradecido. Aqui traz uma primeira lição, né? Quantas vezes a gente na nossa vida, a gente mal fala que se ama um para o outro, para o casal, enfim, entre filhos também. E como é importante a pessoa saber que é amada, né? São José sabia, São José não tinha dúvida do amor de Maria para com ele. E um ponto muito importante da gratidão, fiquei muito surpreso quando eu li Santo Afonso de Ligório falando que São José era agradecido. E isso é um sentimento natural para quem é feliz, né? Não tem como, pessoal, eu falar que a pessoa é grata e ao mesmo tempo essa pessoa ser triste, ter raiva, ter ódio, ter mágoa. Não tem como. Ou a pessoa é grata e feliz, né? Ou ela tem uma certa ingratidão e outros sentimentos tóxicos acompanhando. Então isso é muito relevante, esse aprendizado aqui pra gente, pra nossa vida, né? Devemos ser gratos. Devemos ser gratos. E na Bíblia também fala muito sobre isso, né? Em tudo dai graças. Para quê? Para que de fato a gente viva uma vida feliz, amorosa. Então, cuidemos aqui nesse sentido, né? Qual que é a tendência? E aí tem muito a ver com esse último item aqui. José amava Jesus demais, demais.
talvez depois de Maria, foi o ser humano que mais amou Jesus na Terra, em todos os tempos, né? Por que tem muito a ver com a gratidão também? Porque existe uma tendência nas pessoas, e quando a gente vai casar, por exemplo, a gente tenta ser o mais virtuoso possível, né? A gente até esconde às vezes alguns vícios, algumas tendências, algumas falhas nossas e casa, né? E depois que casa, talvez a gente relaxe, comece a viver algumas manias, alguns vícios, e isso ao longo do tempo vai incomodando. O que de fato está acontecendo aqui? Que a gente costuma ver mais os defeitos da pessoa e aquilo começa a incomodar mais, diminui a gratidão, né? Então esse é um perigo muito grande. A gente precisa exercitar, continuar exercitando a gratidão, mesmo a gratidão de lá quando eu casei, né? Olhar para o meu esposo, minha esposa, considerando que continua sendo uma pessoa importantíssima na minha vida, apesar dos defeitos, das falhas, enfim, né? Claro que a gente tem que buscar sempre superar os vícios, superar os nossos problemas pessoais, né? E se tornar cada vez uma pessoa melhor, mas temos que ser grato apesar de todas essas dificuldades, porque quem não tem misérias, quem não tem defeitos, né? A Bíblia fala que o justo peca 7 vezes todo dia, então mesmo nos considerando às vezes justo e santo, meu amigo, estamos muito longe de não pecar, ou de não falhar, ou de não ter nossas próprias misérias, porque somos fracos. Precisamos contar com esse amor de Deus, com a fortaleza de Deus, para que a gente de fato viva a santidade cada vez mais. E apesar de tudo isso, mantendo a gratidão, muito relevante. Mas isso não aconteceu com São José, por quê? Porque Jesus crescia, como está lá na Bíblia, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus não tinha defeitos, Jesus não tinha pecados. Então, Jesus, a vida virtuosa de Jesus, a santidade de Jesus, e São José crescendo, vendo aquilo, cada vez mais seu coração ardia de amor, vendo aquele, digamos assim, a gente fala hoje, né? Tantas vezes e poucas vezes de Jesus, mas imagina você conviver, como diz muitos teólogos, né? 25 anos, que foi a vida junto com Jesus de São José. 25 anos escutando palavras de vida eterna, palavras de vida, palavras de amor. Como foi para São José amar o amor? Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Para a gente começar a ter uma noção da dimensão que o amor de São José por Jesus e Maria não foi um amor natural, foi um amor sobrenatural, porque Jesus era Deus também. Então ele passou a conviver de fato ali com amor. Nós pegamos a fé, digamos assim, pelos que conviveram com Jesus, né? E essa fé foi passada de geração em geração até nós. Nós não convivemos aqui fisicamente, Jesus está no meio de nós, mas fisicamente com a humanidade de Jesus a gente não conviveu no dia a dia com ele como os apóstolos, por exemplo, né? Mas 3 anos ali foi suficiente para os apóstolos se apaixonarem e entregarem a própria vida por Jesus. Imagina São José, imagina São José. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho da morte de São José, mas agora eu quero só que a gente reflita do tamanho do amor de São José por Maria e por Jesus. E como é importante a gente saber, conhecer essa referência e buscar para a nossa vida também, para a nossa família, um amor tão grande, um amor tremendo como esse, um amor sobrenatural. Muitas vezes não sendo possível ou dentro da nossa capacidade, mas para Deus nada é impossível. Tudo posso naquele que me fortalece, que a gente aprenda a buscar essa referência de amor, de vida, enfim, para a gente alcançar a salvação e a santidade. Ó glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo do Senhor não vos valeu? Valei-me, São José.